Olá, tudo bem? Venho aqui trazer mais um método aí de precificação de ativo. Nesses 4 anos aí de estudo de valuation, de preço teto e dos grupos que eu ali faço parte, eu vejo que muito investidor iniciante e nível intermediário, eles focam muito em carteira preferenciária, que é carteiras voltadas a dividendos. E visando isso daí, eu melhorei o que eu já tinha de planilha voltada para a carteira previdenciária e para os dividendos, e elaborei aqui o método mais avançado que tem diante de todos esses anos de estudo. Não existe nada desse nível aqui na internet. Você pode pegar qualquer ensinamento aí de valuation, de precificação de ativo, de preço teto, voltado para essa carteira previdenciária, mais aprofundado que isso. Vai ser um vídeo até um pouquinho mais longo, porque eu vou explicar passo a passo o que ela faz, né? Então, com poucos dados, a gente vai conseguir precificar um ativo voltado a dividendos aí de forma bem interessante, levando em consideração taxa de desconto, prêmio de risco, a inflação, o imposto, análise gráfica, valorização, entendeu? Tudo isso daí em cima desses ativos, tá? Então, quando você adquire meus combos de planilha, né, são mais 19 tipos agora de precificação, todos com vídeo aula. Você vai receber um PDF. Nesse PDF você vai clicar nele, vai abrir um link que vai te jogar para um link, e no link vai ter a aba atenção com todos os procedimentos para você iniciar. Tem vídeo aula, tem tudo certinho de como você utilizar essa planilha, tá? Tem que fazer uma cópia dela, então tudo certinho para você poder usar. Você fazendo a cópia, salvando no favorito, explica tudo certinho nessa videoaula. Você vai receber o preço teto avançado, que é o que a gente vai fazer agora, eu vou explicar detalhadamente. Além de todos os outros métodos, todos os métodos do Gordon, para fundo de papel, original, todos os tetos de Bazin, Bazin modificado para inflação, Bazin CIP, método Barsi, todos os métodos de Graham, Graham modificado, Graham com ROI, lucro projetado, Graham mais valorização, método Peter Lynch, método Fibonacci, método por balanço, teto por VPL e perpetuidade, tá? Preço teto por Capital Asset Price Model, adaptado para o Brasil, cálculo de TIR, que é a taxa de retorno, cálculo de EVA e MVA, preço teto por DCF, que é quase um mini valuation, tá? Esse por DCF. Método Warren Buffett, tá aqui para trás, eu até acho que pulei ele, que é o método Warren Buffett, tá? Que todo facilitado, bem legal também, tudo automatizado. Método Fibonacci, que é para análise gráfica, até que eu uso esse método aqui nessa planilha que eu estou trazendo aqui mais avançada. E além de alguns bônus aqui, calculadora de retorno renda fixa, análise simples de ação, controle de ativo, tá? Tudo isso daí você adquire aí um valorzinho bem irrisório, mais para a gente estar motivando a gente continuar estudando aí, fazendo as precificações de maneira automatizada em poucos minutos, tá? Então vamos aqui a planilha mais avançada que existe no mercado, não tem nada comparado com isso. Eu peguei aqui um fundo imobiliário bem conhecido, que é o HGLG11. Então a primeira coisa que você vai fazer, quem já viu meus videoaulas, é preencher apenas campos em branco. O restante é tudo automatizado, tá? E essa daqui é bem interessante, que eu coloquei autoclique nela para facilitar. Então ficou bem interessante. Então a primeira coisa que vai fazer é colocar o ativo em letra maiúscula, ele já vai puxar a cotação atual dele, tá? E nós vamos começar aqui a preencher os campos em branco. Você vê que aqui é tudo automático, você não vai fazer nada. Só clicar nos brancos aqui, tá? Tudo automático. O que a gente vai utilizar é aqui, ó, os campos em branco, tá? Que está para preencher. Então, assim, o que esse método usa? Ele vai usar em base o método de Gordon, só que um método de Gordon bem aprofundado. Se você pegar hoje o método de Gordon normal, ele vai usar a média de dividendos aqui, né? Só que ele usa o último, 2024. Esse daqui ele já vai fazer a projeção automática para você, tá? Para você analisar também essa projeção para poder chegar numa coisa mais interessante. Taxa de desconto, que é o retorno em cima da renda fixa. Hoje, quando você investe num ativo de renda variável, ação, fundo imobiliários, você quer aquele renda acima de uma renda fixa, que é considerado um título mais seguro. Então aqui, ó, onde está a taxa de desconto, nós vamos colocar os títulos de renda fixa. Você pode colocar todos que você encontrar, o que você tiver acesso, e fazer a média dele, tá?
Vamos colocar também aqui, ó, a taxa de risco, que seria o prêmio de risco, né? Quando você investe numa renda variável, além de render o que a renda fixa te rende, você quer que ele te dê uma taxa pelo risco de você estar investindo naquilo. E aqui eu já programei ela para 2, 2,5 e 3, e personalizado, se você quiser colocar 1, se não tiver quase risco nenhum, se você quiser colocar um risco de 4 mais elevado, você pode fazer o personalizado também. Uma coisa interessante que ninguém usa é se o ativo valorizou a inflação. Então o pessoal faz lá o método de Gordon simples, o tradicional, e se o ativo está lá 3 anos sem bater inflação, o que adianta ele pagar acima da renda fixa se você está perdendo capital, se você está perdendo aí o valor da cota, tá? Então aqui você vai te falar também, você vai ter a visualização se ele está acima da inflação, ou se ele está pagando parte da inflação, você vai precisar cobrar essa outra parte. Nessas médias aqui, usei 2 anos aqui, tem como usar 3, 4, mas aqui eu coloquei 2 anos para ficar mais fácil, tá? E o último, imposto, existe essas leis da cobrança dos dividendos para 2026, eu já deixei pronto, deixei aqui também sem lei vigente, mas se entrar, você pode colocar aqui tributado, que ele vai puxar ali certinho o que você colocar aqui. E por último, ele faz a análise gráfica, que é o que é essa análise gráfica? Você vai colocar os dias aqui que você quer, pode ser 1 ano, 500, 600 dias, ele vai puxar automaticamente todo o histórico de cotação desse ativo e vai te mostrar se ele está dentro de um preço bom de compra, se ele não está lá no teto, entendeu? Lá no limite dele, o perigo de ele cair. Então ele vai te mostrar aqui, te recomendar se ele está dentro do preço teto. Agora nós vamos passar parte a parte aqui. Eu já deixei o HGLG meio pronto para facilitar e a gente vai fazer aqui as análises de dividendo inicialmente, que é o primeiro campinho aqui depois de colocar o ativo. Então aqui nós vamos fazer a projeção, ela é automática, nós só vamos colocar os 4 últimos anos. Onde a gente pega isso? Status Invest ou Investidor 10, qualquer um desses sites gratuitos você consegue ter acesso ao que pagou anual no dividendos, tá? Então o que é anual. Então, assim, não é o mensal. Então, você vai procurar lá, por exemplo, vou entrar aqui no Status Invest e nós vamos pegar o que pagou por ano em reais de dividendos. Tá, eu já deixei aberto aqui, então, dividendos do HGLG. Nós vamos colocar aqui os 5 anos, ó, e vamos agrupar por ano. Isso daqui para passar todo esse volume de preço anual do dividendos. Só fechar aqui, ele vai puxar aqui já os dividendos do HGLG, e aí é só colocar aqui grupar por ano e transcrever lá para a planilha, né? Ele está puxando. Deixa eu só acabar de puxar aqui. Deixa eu explicar aqui outra coisinha rápida enquanto ele puxa. Que aqui, ó, eu deixei a opção 2, que é os dividendos manuais. Tem pessoas que gostam de colocar o que paga por mês exatamente, porque às vezes teve alguma venda de ativo nesse meio tempo, e de capital, e entrou algum mês maior, menor. Então aqui, se você fazer manual, você consegue também chegar no dividendo do ano. Aí você vai usar aqui na planilhinha os dividendos manuais, que puxou aqui 12, tá? Eu coloquei tudo só como exemplo, mas vai puxar 12. Mas inicialmente a gente vai fazer o anual, que é o que o pessoal usa bastante aí, que é o valor pago por ano, em cima do rendimento do ativo. Aqui, ó. Então, eu peguei os 5 anos, vou agrupar por ano, e a gente só vai transcrever aqui, ó, 13,57, 16,50, 13,60 e 13,20. Eu já deixei feito aqui para facilitar. Coloquei 13,57, 6,50, 13,60, 13,20. Automaticamente ele já me deu aqui todo o histórico de projeção. Você vê que em 2021 pagou 13,57. Em 2022 teve um aumento nesse payout, tá vendo? 16,50. 2023 ele caiu para 13,60, depois ele deu uma caidinha. Você vê que ele vem perdendo aqui um pouquinho de rentabilidade. Então a gente fez essa média, a previsão subindo aqui dos próximos anos, médias com projeção 13,82 para os próximos anos, tá? Ou se você quiser utilizar a último ano, você coloca o 13,20, que é o método Gordon mais tradicional. Projeção para 2025 ele vai para 13,25, tá vendo? Puxou aqui 13,25.
Eu gosto de usar bastante média de projeção dos últimos 3 anos para 13,82, visando esses 3 anos futuros aí que eu vou ficar com uma carteira previdenciária. Então a gente vai usar aqui a média de projeção ou o método personalizado. Se você acha que ele vai cair para agora para 12,8, você coloca aqui 12,80, ele vai te puxar o personalizado. Vamos usar aqui como exemplo a média de projeção, vai ser os 13,82. Aqui a gente já matou a primeira parte, que é a projeção de dividendos. Vamos para a segunda parte, a parte de taxa de desconto. O que é a taxa de desconto? É aquilo que eu expliquei. Você quer que seu ativo renda mais do que a renda fixa. E o que nós usamos de parâmetros para a renda fixa? O que o pessoal usa? Não eu, Marcelo. O que outras casas de análise usa? O Tesouro Direto IPCA mais o prêmio. Então, esse é o que está sendo usado hoje, que é esse Tesouro IPCA+, tá vendo? Ó? Tesouro IPCA 2029, IPCA 2040, 50, 2035, você vê que ele paga a inflação e mais um prêmio. Atualmente está bem alto, não é normal um tesouro pagar 7,84, está muito alto pelo cenário atual nosso. A média sempre aqui é 5, 6% de taxa de prêmio, às vezes até mais baixa, você vê que está pagando muito alto. Então, quando está nesses ciclos, você vê que o preço teto do ativo costuma cair bastante, porque a renda fixa, que é uma renda mais segura, está pagando maior. Lembrando que tem incidência de imposto de renda em cima disso daqui, tá? Então, aqui nós vamos pegar isso daqui, ó, vou pegar 7,84, 7,10, 6,90, 7,9, 7,24, nós vamos transcrever para lá. Coloquei tudo aqui. Ah, Marcelo, mas eu tenho um ativo que paga IPCA mais 9 na renda fixa. Pode colocar aqui também, tá? 9, eu tenho um que paga 6, 7. Pode colocar aqui também, você vai pegar essa média. Lembrando que em cima dessa média, se você quiser fazer um negócio mais preciso, tem incidência de imposto. Então, pode ser que você coloque um pouquinho mais baixo, tá? Então, mas o pessoal costuma usar realmente isso daqui. Ah, mas tem imposto, então eu quero trabalhar um pouquinho mais baixo. Diminui um pouquinho aqui, ó, 7,18, tá? Então você vai trabalhar com um pouquinho mais baixo, 7,18, para bater esse imposto de renda que você vai pagar aqui no caso da renda fixa, Tesouro Nacional. Tá feito a taxa de desconto, automaticamente já puxou a média para cá. Pegamos lá nos títulos do Tesouro, né, dos títulos e taxas do Tesouro. E nós vamos para a taxa de risco. Eu já deixei aqui a taxa de risco que as casas de análise usam, que é um risco mais baixo, 2%, 2,5%, 3%. O que é isso daqui? Isso daqui é, eu vou investir na renda variável, por quê? Porque eu quero que ela me pague a renda fixa e mais um prêmio. Esse é o prêmio de risco. Então, se você achar que é baixo, você deixa 2%, médio 2,5%, alto 3%, personalizado, você pode colocar. Eu deixei um aqui, porque tem ativos que eles superam aí valorização, inflação, e você pode usar uma taxa de risco. É o caso de um FIIs de tijolo, por exemplo, igual ao HG, eu posso vir aqui e usar o personalizado, que vai ser 1%, que eu deixei aqui, ó, de taxa. Tá? Então, assim, usou aqui, você pode colocar baixa, médio, alto ou personalizado. Como é um ativo de tijolo, como é um ativo que depois você vai ver que ele vai bater a inflação nos últimos 2 anos, eu vou deixar aqui como personalizado 1% de taxa de prêmio. Você pode colocar 1,5%, aí você pode colocar 5% se você quiser, já que é um ativo de risco muito alto. Tudo vai incidir no final no preço teto, que vai baixar o preço do ativo. E por último, nós vamos ver a inflação. Eu deixei pronta aqui a inflação dos últimos 3 anos, a média de 5%. E como nós vamos usar os 2 últimos anos, eu coloquei que ele tem que ter valorizado 10% do título. Onde a gente vai achar essa valorização? O investidor 10, o próprio Status Invest fala a valorização do último ano, dos últimos 2 anos, mas a gente vai usar o investidor 10. Logo no começo aqui, deixar ele abrindo, ele vai mostrar essa valorização aqui, ó, retorno do investimento, pegar aqui os últimos, rentabilidade, últimos 2 anos, ó, 12,14. Então ele rendeu 12,14 nos últimos 2 anos. Então a gente vai lá, colocar aqui nos últimos 2 anos 12,14. Lembrando que isso sempre altera, porque o ativo todo dia ele tem diferença de preço. Então 2 anos 12,14, tranquilo, bateu aqui, ó, 12 para 10, bateu 2% acima, valorizou? Sim. Não valorizou? Não valorizou. Ficou negativo, então ele tinha que render 10 nesses 2 anos e ele não rendeu nada, ele ficou negativo, você vai colocar não. O que vai acontecer? Ele vai pegar essa média de inflação aqui, ó, tá? Essa média aqui de 5 e jogar lá,
tá? Que é a média, 5. E vai jogar aqui somando. Ah, mas ele valorizou 5, que foi metade. Porra, aí você vem aqui, ó, pô, faz o personalizado. Então vem aqui, ó, inflação, personalizado. Por quê? Ele vai somar esses 5 que faltou. Vai, se ele valorizou 5, faltou 5, vamos incluir que ele não precifica aí, valoriza acima da inflação, só 50% da inflação. Tá? Aqui no caso, como ele atingiu, nós vamos colocar assim, né? E a hora que você coloca assim, ele vai somar aqui todas as taxas, né? Que é a taxa de desconto, mais sua taxa de risco, mais se ele valorizou a inflação. O imposto ainda está aqui, ó, sem lei vigente. Eu deixei até a rosinha aqui, porque ainda não tem, mas se 2026 der um imposto sobre os dividendos, vai colocar aqui o percentual de imposto anual e isso aqui vai entrar na contagem do preço teto. Tá? Então, levando em consideração que o HGLG ele está com uma média de projeção, ele está com uma taxa de risco que eu coloquei só uma, mas você pode vir aqui, vamos colocar abaixo, que é 2%. Ele valorizou e está isento, ele já vai me dar o preço teto de R$ 150,51. Tá vendo que ele está abaixo, né? Ele está acima do preço teto, perdão, porque eu tenho que pagar até 150 nessas condições, ele está a 155. Ah, mas se eu colocar 1%, eu acho que ele não é arriscado. Eu venho aqui na taxa de risco e coloco o personalizado. Você vai ver que ele já aumentou para 168. Ah, se eu colocar 1,5 aqui, vai para 160. Então, isso aqui você que vai fazer essa projeção e você que vai analisar se é um ativo arriscado, se é um ativo que não tem risco. Tá? Então, eu vou te dar toda essa possibilidade de modificar e fazendo de acordo com o que você estudou, com o que você tenha noção aí do que você acha que vai acontecer com o ativo, tá? E por fim, aqui ele vai te dar também o dividend yield anual nesse preço, ele vai te dar uma margem de segurança, então aqui essas premissas, né, levando em consideração essas premissas, ele vai te dar uma margem de segurança de 7,90. E por último aqui você vai colocar aqui análise gráfica, você pode colocar 1 ano, 500 dias, 600 dias, que é dias, tá? Dias. E automaticamente ele vai puxar todo o histórico desse ativo e vai colocar aqui no suporte de Fibonacci, tá? O máximo que ele chegou, o mínimo que ele chegou nesse período. Então, assim, você pode ver que o máximo que ele chegou foi 163, o mínimo 148. Hoje ele está 155, então ele está nessa zona entre os 152, entre o suporte 3 e 4, uma zona verde, uma zona de recomendação de compra, já vai te dar aqui recomendado, tá? Se ele não tiver, se ele tiver aqui nessa zona vermelha, ele vai te dar como não recomendado ou estudar, né, para você atenção, né, certinho para você tá fazendo. Então é isso aí, ficou bem legal, bem fácil, bem didático para você mexer ali, mudar e tentar chegar num preço teto interessante. Você vê que hoje em dia com essa renda fixa pagando bem alto aqui, você vê que o preço do ativo ele não tá tão atrativo. Você vê você colocar aqui, ó, só de eu colocar aqui a taxa de risco de 2%, tem época que usa 3% nisso daqui, ó. Só de eu colocar aqui já tá fora, tá vendo? Ó? 1% ele já tá, um 155 já é acima do preço teto. Então ele não tá te pagando um risco aí suficiente para você investir num ativo. Tá? Então é isso daí. O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu quis explicar certinho porque a planilha ficou bem bacana. Não tem nada disso no mercado e vocês vão aproveitar bastante e ter conhecimento certinho de tudo aí, de análise gráfica, de taxa de desconto, taxa de risco, se valorizou a inflação, se vai entrar imposto. Isso aí, agradeço, muito obrigado mais uma vez.